A gente está tendo uma oportunidade agora de entrar num outro ritmo, num outro tempo. Estamos sendo obrigados, mas enfim, é uma oportunidade para a gente repensar o nosso ritmo e dar para as crianças oportunidades educativas dentro de casa com autonomia. Eu gosto de imaginar a criança assim como um animal selvagem. Se a gente faz muito barulho, faz muito movimento, o animal vai embora. Para ele se aproximar da gente, para a gente poder ver o animal vivendo naturalmente, a gente tem que ficar bem quietinho. E aí sim, esse animal se aproxima. Quando a gente estiver atuando com as crianças, é bom lembrar disso. Quanto mais a gente estiver tranquilo, silencioso, com movimentos mais suaves, com a voz mais baixa, mais a gente vai ver a natureza, vamos dizer assim, selvagem, genuína da criança. Eu sei que isso pode ser meio desafiador, é por isso que eu quis fazer esse vídeo, para compartilhar algumas coisas que eu aprendi. Principalmente dicas e fundamentos que vem da educação montessoriana, que é a educação na qual eu tenho formação. A criança, o que ela quer da gente, né? O que ela quer do adulto? Ela quer da gente uma presença genuína. Então, às vezes, dar atenção cheio de ansiedade ou uma presença com muitas expectativas, com muito direcionamento e tal, não tá dando o que a criança realmente precisa. Assim como às vezes a gente se distancia e fica ali fisicamente, mas o nosso pensamento está em outro lugar, isso também não é presença. Então, só a presença física não adianta. E a atenção demasiada, com muita ansiedade, também acaba embaralhando um pouco as coisas. E assim, qualquer um que tenha um link emocional com a criança vai ter seus gatilhos disparados pela reação e pelas respostas da criança. Então tá tudo bem você achar difícil ter essa tranquilidade, ter essa calma. As crianças, a gente projeta coisas nela e elas são um espelho que rebate pra gente as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas expectativas, frustrações e tal. Tá tudo bem errar. O que eu vou falar aqui é pra ir sendo testado, sentido. Mas é muito importante pra qualquer adulto que vai ter contato com a criança estar ciente dos seus mecanismos internos, tá ciente do seu universo interno, tá ciente da sua criança interior, porque aí você vai conseguir entender quando que as suas reações ou as suas ações estão sendo desproporcionais ou estão sendo muito subjetivas. E aí dá pra você lembrar de, dar um passo pra trás e se recolher um pouco. Principalmente pra não jogar em cima das crianças coisas que não são delas, sabe? Porque isso faz a vida da criança mais fácil e também faz a vida dos adultos mais fácil. As crianças, elas estão se construindo o tempo todo e o pulsar de vida delas já está dentro delas, já veio com elas. Então o nosso papel é assegurar um ambiente para que elas possam desenvolver com naturalidade esse pulsar de vida. É como se fosse uma semente. A semente, ela já vem com toda a informação que ela precisa para ser uma árvore. Só que sozinha ela não brota, né? Cabe a semente entrar na terra, receber nutrientes e assim ela vai se desenvolvendo. E a gente, quando planta uma semente, a gente não fica ali pra semente, vai, cresce, vai isso, pra direita, pra esquerda, olha. Não precisa disso. Mas o que precisa? Precisa regar, precisa ver que ela tá plantada num lugar que ela receba a luz adequada. A gente precisa saber ler os sinais que aquela planta vai dar. Então, se a folha tá amarelada, não é a planta que vai te falar, ei, eu tô sem água, eu tô com água demais, ou tá faltando nitrogênio. A gente tem que se educar para saber ler os sinais não verbais que aquela planta vai dar pra gente. E com as crianças é a mesma coisa. A gente precisa se educar, preparar o ambiente para ela poder se desenvolver e saber ler os sinais que a criança vai dar pra gente, porque nem sempre eles vão vir de forma verbal, ou mesmo se vierem de forma verbal, nem sempre eles vão vir tão claros como a gente quer. Então cabe a nós esse preparo para poder ajudar a criança a florescer da melhor maneira possível. E que ambiente é esse? Para a maioria das crianças, a casa é o primeiro mundo delas e a família é a primeira sociedade. As crianças, elas querem pertencer a essa sociedade. Então elas ficam absorvendo tudo, observando tudo e construindo ali o que elas acham que elas devem ser para se encaixar naquela sociedade que elas estão vendo. Então tudo que a gente faz enquanto adultos, a maneira como a gente caminha, como a gente fala, como a gente transita nesse mundo, tá dando informação para a criança sobre como que os seres desse mundo se comportam. Então aquele papo de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não existe, porque a criança tá olhando o que a gente faz. Então ela tá querendo pertencimento. E aí, muitas vezes, o que a gente faz?
a gente isola a criança de várias oportunidades de construção, atividades do cotidiano que são do cotidiano dos adultos e podem ser também do cotidiano das crianças. Então, varrer, ajudar no preparo das refeições, ajudar na lavagem das roupas, cuidar das plantas da casa, limpar os ambientes da casa, fazer o próprio lanche. Tudo isso são atividades que a gente às vezes tira as crianças ou acha que não tem nada a ver com elas. E na verdade são oportunidades de aprendizado enormes. É muito comum você ouvir, sai daqui, aqui não é lugar de criança, ou não mexe, isso não é pra você. Quando a criança tá querendo ali aprender sobre esse mundo, a gente às vezes isola ela. E sim, às vezes é por amor, é por cuidado, é por achar que aquilo é perigoso, mas existe um meio termo, porque não é beneficial para as crianças ficarem isoladas num mundo de fantasia. E depois, lá na frente, quando elas forem jovens, sabe, adolescentes, a gente vir cobrar delas, poxa, você não ajuda, você não participa. Mas o que as crianças mais querem dos 0 aos 6 anos é participar. Vamos entender como que a gente pode trazê-las para junto e criar oportunidades de participação e de autonomia dentro de casa, nas atividades cotidianas. Quanto mais independência a criança tiver no seu processo de aprendizado, melhor. E se vocês pensarem, o mundo ele é feito para os adultos, a maioria do mundo é feita para os adultos. Então é muito importante para as crianças e dar para elas uma calma e uma segurança quando elas encontram um ambiente onde as coisas são do tamanho delas, onde elas tenham facilidade para manusear uma cadeira pequena que ela mesma possa levar de um cômodo para outro ou de um lado para outro, uma bandeja com os materiais que ela aguente carregar, uma faca que ela consiga usar, cortar, ferramentas. Então tudo isso mostra para a criança não só que ela faz parte daquela sociedade, ou seja, ela está contemplada e tem ali um ambiente que é pensado para ela, como também dá uma sensação de autonomia, porque ela não precisa ficar pedindo o tempo todo para o adulto ajudar a mexer aquilo, a carregar isso, a tirar isso. E aí, como a gente já falou lá na frente, essa sensação de independência, de autonomia faz muito bem para as crianças e vai fazer muito bem para elas como adulto também. Então, algumas ideias, por exemplo, são estantes baixas para as crianças poderem pegar os próprios materiais e botar de volta no lugar para elas poderem ver aonde as coisas ficam. Cadeiras e mesas pequenas, sabe? Uma cadeirinha e uma mesa pequena em algum canto que seja esse espaço da criança de trabalho. Na cozinha, se não puder ter um ambiente baixinho, ter algum tipo de banco estável para que a criança possa subir e descer com autonomia. Ter uma gaveta, uma caixa, alguma coisa na altura delas, para dentro da cozinha, com os materiais que elas podem usar, bowls, jarros, colheres pequenas, um ralador pequeno, pinças, bandejas e cestos de tamanhos diferentes para organizar esses materiais, poucas coisas também para elas poderem ver e se surpreender com cada coisa. Então quando tem aquela infinitude de brinquedos no quarto que a criança já até assim, fica até meio baixa, já conheço tudo, já vi tudo, quero mais, acho tudo um saco. Limpar um pouco o ambiente, deixar poucas coisas e aí ir observando. E quando a criança já brincou com aquilo muito, ou um material que ela não tá pegando mais, um dia você pode guardar ele e botar uma outra coisa ali. Talvez é um brinquedo que ela já nem brincasse mais, mas só por ele ter desaparecido um tempo e já volta ressignificado. Então, menos coisas acessíveis, espaços que elas possam ter acesso fácil, são bem importantes e são assim uma das bases dessa pedagogia montessoriana. A Maria Montessori, nos ambientes educativos que ela trabalhou e depois principalmente nos que ela criou, ela observou que esse ambiente preparado com esses materiais, com essa forma de conduta, ela dava para as crianças a oportunidade de desenvolver uma disciplina interna. Então era uma noção de autodisciplina e não uma disciplina que vem por conta de uma cobrança externa ou de uma resposta a uma ameaça de castigo ou de punição. E essa autodisciplina, ela é muito mais valiosa pra gente como adulto. E os ambientes Montessori normalmente permitem que as crianças usem os sentidos para aprender sobre o mundo. E aí, nas descobertas que ela vai fazendo através dos sentidos, ela vai desenvolvendo, na verdade, o gosto pelo aprendizado, a curiosidade, o aprender a aprender. Não interessa muito, assim, os conteúdos em si,
Porque os conteúdos estão no mundo e se a criança começa a gostar de aprender, ela vai começar a se interessar pelos conteúdos, ela vai informar pra gente quais são os conteúdos que estão despertando o interesse delas. Porque as crianças gostam de aprender. Na pedagogia Montessori a gente trabalha com a apresentação de materiais, então tudo que a criança vai manipular, em algum momento vai ser apresentado. E aí as apresentações, elas são feitas de maneira bem tranquila, deixando a criança se concentrar no gesto. Olha, vamos ver como é que a gente serve um copo d'água? E aí você mostra e depois você fala, você quer experimentar? A gente apresenta as coisas antes de cobrar que elas saibam como usar. Porque uma outra coisa é a não correção. A gente não interrompe o processo da criança com correção, porque isso inibe o fluxo e atravessa assim, um momento de concentração dela. Então, quando a gente apresenta o objeto, é para depois a criança poder pegar aquele material, aquele objeto e praticar sozinha. E aí a gente pode ficar de longe observando e caso a gente veja, poxa, ainda está usando de uma forma equivocada e tal, a gente anota e aí quem sabe amanhã a gente apresenta de novo ou a gente cria uma outra oportunidade de juntos usar aquele objeto de novo, mas não corrige na hora. É assim, não, pega aqui, pega onde eu falei, porque isso começa... A criança já não está mais concentrada no que ela está fazendo, ela está concentrada na gente. E às vezes vão vir emoções de, errei, ai que vergonha, ou enfim, não tô me deixando testar. Então a gente tenta não corrigir, a gente deixa a criança se concentrar e experimentar como usar aquilo, tendo sido já apresentado. Nessas apresentações também, a gente pausa, então você mostra uma etapa do processo, pausa, olha para a criança no olho. Quando for uma outra etapa, lembrando que é isso, tudo é processo, então você vai ensinar a criança, por exemplo, a manusear um livro, vamos ver como é que a gente olha um livro? Como é que a gente abre o livro? E aí abre. E aí a gente vira a página aqui, e aí mostra como vira a página. E para um pouquinho e olha para ver se ela está olhando, fazer esse contato visual e ir realmente segmentando as etapas de cada processo, porque a gente às vezes faz as coisas automáticas, mas a gente teve que aprender aquilo. E quando você imagina quanto de habilidade motora, cognitiva, visual está envolvido em algumas atividades que a gente já faz de forma corriqueira, para as crianças é muita informação, então apresentar aquilo com tempo para ela poder entender a lógica daquilo e poder praticar depois com calma. E outra coisa muito importante é que a gente dá o tempo para a criança se autocorrigir. Então, se vocês verem a sua criança trabalhando com algum material, às vezes se você fica de longe, você já vê que ela errou, sei lá, às vezes está costurando, deixou cair a tesoura no chão. Aí a gente já vai lá pegar a tesoura, ou vai falar, olha, te caiu a tesoura no chão. Mas tentar segurar essa ansiedade, a não ser que ela esteja assim, num perigo absurdo que você precisa lá interromper ou dar um grito, não sei, mas normalmente não é esse o caso. Se a gente segurar a ansiedade de corrigir o tempo todo ou de resolver as coisas, a gente vai perceber que a criança ela tem um tempo e que de repente, mesmo que seja um tempinho depois, ela se toca e agora eu preciso cortar a linha, cadê minha tesoura? E aí ela mesma vai se reorganizar e aí vai olhar para baixo e vai ver a tesoura que caiu no chão e vai pegar. Então, deixar a criança se dar conta dos erros dela também e ficar relaxado, porque isso é processo. Ela não vai sofrer com isso, sabe? E é um exercício muito interessante, eu falo isso por experiência própria, de já ter me visto várias vezes em sala de aula, tipo, indo levantar para fazer uma coisa e eu mesma, tipo, Rafa, senta, calma. E depois eu vi que a criança depois foi lá e fez e se tocou. Eu falo muito para os adultos também, para se economizarem. A gente às vezes vê adultos que estão exaustos porque acham que precisam ficar o tempo todo ali mostrando, falando tudo para a criança e tal. Deixa a criança descobrir às vezes coisas, até uma coisa que não deu certo, deixa ela descobrir sozinha. Por exemplo, sentar. Falar com as crianças mais sentado, isso ajuda elas a ancorar, ajuda vocês a descansarem. Cria uma calma, aquele silêncio que eu falei no começo. É uma oportunidade pra gente ver as nossas ansiedades e nossas necessidades de controle às vezes. E lembrando que assim, esse aprendizado, ele vai ter erros, não vai ser do dia pra noite. Às vezes a criança vai precisar testar, ela só tá entendendo a materialidade de certas coisas. Então a gente também tem uma calma de não botar expectativas demais num resultado. Tudo é processo. Uma coisa que dá errado é uma oportunidade de olhar para as variáveis ali, para refazer, para encontrar o erro. Então deixar a criança um pouco viver os processos, a gente não ficar tão preso nos resultados finais.